Fala galerinha! Agora a gente já vai caminhando para a conclusão do estudo de geometria analítica. E hoje nós vamos estudar a reta. Bom, as retas podem ser definidas como um conjunto retilíneo de pontos infinitos. Bom, isso aí você viu quando você estudou geometria plana lá no ensino fundamental e também agora no ensino médio. Muito bem. As equações da reta podem ser obtidas por meio de equações do primeiro grau. Então nós vimos lá no estudo das funções que o gráfico da função do primeiro grau, uma função do tipo f de x igual a x mais b, é uma reta. Então nesse caso, agora, nós vamos fazer o caminho inverso. Você tem a reta e você vai determinar a função. Mas nesse caso aqui, a gente vai chamar esta função de equação da reta. E ela vai utilizar variáveis diferentes. Existem alguns tipos de variações dessas expressões, que são a equação geral, a equação fundamental, a equação reduzida e a equação segmentária. Só que agora no ensino médio a gente vai dedicar energias mais à equação geral e à equação reduzida, ok? Então vamos lá. Vamos começar pela equação geral da reta. Então, conhecido dois pontos quaisquer, é possível você encontrar a equação geral da reta. A equação geral da reta é definida por essa fórmula aqui, ó, ax mais by mais c igual a zero. Então, você vai escrever uma equação em que a, b e c serão coeficientes numéricos e você terá aqui as variáveis x e y, que representam os eixos do plano cartesiano. E é possível você fazer isso através daquele determinante de terceira ordem. Lembra que a gente pega o determinante de uma matriz de terceira ordem para definir a área de um triângulo, ou também para a gente definir se os pontos estão retilíneos, né? Para definir a condição de alinhamento de três pontos. Se eles estão alinhados, determinam uma reta. Então lembra que a gente pegava o determinante e igualava a zero, e assim você descobria se os pontos estavam alinhados. Pois agora nós vamos fazer a mesma coisa. Nós vamos pegar os dois pontos que apresentar aqui numa situação e igualar esses dois pontos naquele determinante a zero. E o terceiro ponto você vai colocar as coordenadas x e y. Então você vai ter as coordenadas x e y, você vai ter os dois pontos apresentados. Essa terceira coluna a gente sempre acrescenta o número 1, né, porque é elemento neutro da multiplicação, e igual a zero. Calculando esse determinante, você vai encontrar a nossa gloriosa equação geral da reta, a reta propriamente dita. Então vamos lá para uma situação, vamos para um exemplo. A reta que passa pelos pontos A, menos 1, 3 e B, 2, menos 3, é determinada por qual equação geral? Então lembra que eu apresentei para vocês uma maneira mais prática de fazer esse determinante? Então vamos trabalhar por essa maneira que é mais prática, tá? O que é que você faz? Você pega os dois pontos e coloca um sobre o outro. Você está aqui em cima aqui o primeiro ponto, menos 1, 3. Logo em seguida o ponto 2, menos 3. E aí você coloca os valores x e y, que representam os dois eixos. Ou seja, o par ordenado x, y genérico, que é quem vai determinar a nossa reta. E por fim, aqui embaixo você vai repetir o primeiro ponto, aquele que você colocou em cima. E aí você vai fazendo os cálculos igual o cálculo determinante, não tem erro. Ó. Primeira coisa aqui, primeiro cálculo, 2 vezes 3, está bem aqui. Ó. Depois x vezes menos 3, está bem aqui. Ó. Depois menos 1 vezes y, está bem aqui. Ó. E os primeiros são somando, né? Diagonal principal você soma. Aí subtrai dos da diagonal secundária. Ó. Menos 1 vezes menos 3, está bem aqui. Ó. 2 vezes y, está bem aqui, ó. E x vezes 3, que é a nossa última conta, que está aqui. Tá vendo como fica mais simples do que calcular o determinante? Observe que o número 1 ele não vai aparecer aqui. Aquele número 1 ele ficava aqui apenas para confundir, né? Porque ficam muitos números numa mesma linha, tá? E aí há maior risco de você se confundir. Então nesse caso aqui, ó, vamos lá, fazendo as contas. 2 vezes 3 são 6. X vezes menos 3 dá menos 3x, menos 1 vezes y dá menos y, não cochile, menos 1 vezes menos 3 dá mais 3, porque menos com menos dá mais, é assim, 2 vezes y, 2y, e x vezes 3, 3x, certo? Nesse caso agora o que é que eu vou fazer? Eu vou tirar esse colchetes aqui. Atenção, observe que antes do colchetes aqui tem um sinal de menos.
Não confunda isso, esse sinal vai alterar todos os sinais aqui de dentro do colchete, né? Então repete aqui 6 menos 3x menos y, e aqui ó, menos com mais dá menos 3, menos com mais dá menos 2y, e menos com mais dá menos 3x. Então esse sinal de menos aqui que está em evidência, a palavra é essa, evidência, ele vai alterar todos os sinais que estão dentro do colchete, aqui no caso, né? O que é que eu vou fazer agora? Eu vou colocar a equação em ordem. Lembre-se que é ax mais by mais c igual a zero. Então, primeiro o termo de x, depois os termos de y e, por fim, os termos independentes. Então, você vai ter, ó, menos 3x, eu vou juntar com menos 3x, tá bem aqui, ó. Menos y, eu vou juntar com menos 2y, tá bem aqui, ó. E 6, eu vou só juntar com menos 3, tá bem aqui, ó, menos 3 mais 6. Agora é só resolver, ó. Menos 3x com menos 3x vai dar menos 6x. Menos y com menos 2y, menos 3y. E menos 3 com mais 6, sinal diferente subtrai, vai dar mais 3, conservando o sinal do número maior. Então se liga, garotinho, garotinho. Tem um detalhe aqui que você não pode esquecer. Esse primeiro termo aqui não pode ficar negativo. E outra coisa interessante, observe que toda a equação aqui é divisível por 3. Ó. 6 é divisível por 3, 3 é divisível por 3 e 3 é divisível por 3. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou reduzir a equação e vou alterar os sinais ao mesmo tempo, dividindo todo mundo por menos 3. Ó. Menos 6 eu vou dividir por menos 3, menos 3 eu vou dividir por menos 3 e 3 eu vou dividir por menos 3. Lembra que eu teria que alterar os sinais aqui, multiplicando a equação por menos 1? Muito bem, eu já ia dividir por 3, eu divido por 3 e por menos 1 ao mesmo tempo, que dá menos 3. Fazendo essas contas, ó, menos 6 dividido por menos 3 dá 2, menos 3 dividido por menos 3 dá 1, e aqui 1y, e mais 3 dividido por menos 3 vai dar menos 1. E aí nós temos a nossa gloriosa equação geral da reta, 2x mais y menos 1 igual a 0. Tá vendo como não é complicado? Dá para fazer, né? Tem um bocado de conta, enfim, mas nós estamos concluindo o terceiro ano do ensino médio, então tenho certeza que vocês não terão dificuldade. Tá bom? Agora vamos para a equação reduzida da reta. Lembre-se, a equação reduzida é y igual a mx mais n. Então, nesse caso, para encontrar a equação reduzida, é mais fácil quando você tem um ponto e o coeficiente angular. Tá? É possível determinar a equação reduzida da reta definida por y igual a mx mais n. Olha bem aqui. Onde m é o coeficiente angular e n o coeficiente linear. Faremos isso a partir de uma pequena variação da equação que determina o coeficiente angular. Lembra a equação que determina o coeficiente angular? Você tem m é igual a y menos y origem sobre x menos x origem. É assim? Olha ela aqui. Ó. O que é que você vai fazer? Você vai fazer aqui a regrinha de 3. Ó. Coloca um embaixo do m e faz credo em cruz. É assim? E aí você tem, ó, y menos yo vezes 1 vai dar y menos yo. E m vezes x menos xo vai dar m que multiplica x menos x origem aqui dentro do nosso parêntese. Assim tem que ficar em evidência nesse caso. Muito bem. Então, tendo de posse essa equação e você tendo um ponto e o coeficiente angular, aí sim, fica facílimo, ó. É só substituir. Ó. Determina a equação reduzida da reta que passa pelo ponto A, 4 menos 3, e tem coeficiente angular m igual a menos 2. Ó. Se liga, nossa equação é y menos yo igual a m que multiplica x menos xo, ou y0, x0. Tá certo? Aí você utiliza a linguagem que você achar mais interessante para você memorizar. E aí o que é que você vai fazer? Você vai substituir, ó, o ponto, as coordenadas y e x, você vai substituir aqui na equação, e o coeficiente angular m também você vai substituir aqui na equação. Eu aconselho você fazer a substituição por essa variável aqui,
YO e XO. Mas se você substituir em Y e X também dá no mesmo. Agora lembre que se você só vai substituir uma, né, a outra vai ficar, tá bom? Então eu aconselho você substituir no segundo caso, tá? Então, ó, Y menos YO. Quem é YO? Menos 3, né, que é a coordenada Y. Que é igual a M, M é menos 2, já substituí. Quem multiplica X menos quem é o XO é 4. A coordenada X é 4. Não esqueça, pares ordenados. X vem antes de Y. Lá na nossa primeira aula eu falei para vocês, né? Não esqueçam, isso aqui é o ovo de Colombo. Isso aqui é o segredo máximo, pleno de geometria analítica, beleza? Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos tirar esses parênteses aqui, meu parceiro. Ó, menos com menos dá mais. Menos 2 vezes x vai dar menos 2x. E menos 2 vezes 4 vai dar mais 8. Lembre-se que isso aqui é a propriedade distributiva da multiplicação, meu parceirinho, minha parceirinha, né? Que nós utilizamos demais já em polinômios, né? Assim? Vamos lá. Agora nós temos que organizar, né? A equação reduzida ela tem que ficar do tipo y igual a mx mais n. Então, nesse caso aqui, esse termo mais 3 vai passar aqui para o segundo membro, porque o y vai ficar sozinho lá no primeiro membro, né? E aí você tem y igual a menos 2x mais 8 menos 3, porque o 3 estava positivo, passa para o segundo membro negativo. Resolvendo isso aqui, ó, sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do número maior, você tem y igual a menos 2x mais 5, porque 8 menos 3, na minha calculadora, é 5. Então, nesse caso aqui, você tem o quê? Ó, coeficiente angular, menos 2, coeficiente linear, 5. Né? Assim, o m é menos 2, já estava bem aqui, né? E o n é 5. Belezal, não é simples, não é legal. E, por fim, apenas para finalizar, é possível você converter a equação geral na equação reduzida e também converter a equação reduzida na equação geral. Para isso, você vai fazer apenas uma pequena movimentação nos termos, né? Para o local conveniente. Por quê? Porque você tem que a equação reduzida é y igual a mx mais n. Então, o y fica no primeiro membro, o termo de x no segundo membro e o termo independente no segundo membro. Já na equação geral fica todo mundo no primeiro membro, né? No segundo membro só fica 0, que representa a inexistência de termos nesse caso, tá bom? Então o que é que você vai fazer? Você vai fazer movimentações, ó. Se eu tiver aqui uma equação reduzida do tipo y igual a 5x menos 1, para eu transformar numa equação geral, nesse tipo aqui, a x mais by mais c igual a 0, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar 5x menos 1 e vou trazer para o primeiro membro e igualar a equação a 0. E é isso que eu vou fazer agora, ó. 5x menos 1 trazendo para o primeiro membro e já colocando na ordem, porque é x, depois y, depois o termo independente, né? Então eu já coloco aqui, ó, o 5x que era positivo ficou negativo, y já estava positivo e o 1 que estava negativo ficou positivo, porque os dois saíram do segundo para o primeiro membro. E aí eu igualei a equação a 0, né? Porque tem que ser igual a 0. Nesse caso, o primeiro termo não pode ficar negativo. O que eu faço? Multiplico toda a nossa equação por menos 1. Multiplicando por menos 1, todo mundo muda de sinal. Ó. 5x ficou positivo, y ficou negativo e 1 ficou negativo. E a equação reduzida y igual a 5x menos 1, na sua forma geral é 5x menos y menos 1 igual a 0. Beleza? Agora, convertendo uma equação geral na equação reduzida. Então, ela vai ter que ficar desse jeito aqui. Ó. Então, o que é que eu vou ter que ter aqui? Eu vou ter que ter o y sozinho no primeiro membro e o restante dos termos terão que estar no segundo membro. Beleza? Então, nesse caso, só quem vai ficar no primeiro membro, por enquanto, aqui é 2y e 3x menos 4 eu passo para o segundo membro. Ó. 3x estava positivo, passa negativo. E o 4 que estava negativo passa positivo. Então, você tem 2y igual a menos 3x mais 4. Agora o 2 está multiplicando o y, vai passar para o segundo membro dividindo. Vocês sabem fazer isso, é equação do primeiro grau. Aí você tem y igual a menos 3x mais 4 dividido por 2. E agora, galera, se liga, muito importante, não pode ficar dessa forma, tá? Você tem que dividir a fração ao meio aqui. E o denominador 2 vai ficar sob o numerador menos 3x
e sob o numerador 4, tá bom? Vai ficar assim, ó, y igual a menos 3x meios mais 4 meios. Simples, né? É só pegar o 2 e botar embaixo de cada um, né? Por quê? Porque em muitas situações é possível dividir, como esse caso aqui, ó. 4 dividido por 2 dá 2. E aí, a equação geral 3x mais 2y menos 4 igual a 0 é y igual a menos 3x meios mais 2. O coeficiente angular é menos 3 meios e o coeficiente linear é 2. Ou seja, m é menos 3 meios e n é 2. Tranquilo, valeu, foi boa, então espero que tenha sido proveitosa a aula para vocês, porque para mim foi maravilhosa, apesar de não estar com vocês aqui na minha frente, beleza? Mas a gente se vê na nossa próxima videoaula. Valeu, galera!